Olá, bom dia! Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Uma pesquisa divulgou um ranking dos 10 países que acordam mais cedo no mundo, e o Brasil está entre eles. Em um mundo onde o tempo é precioso e as horas do dia parecem insuficientes, uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez um ranking dos 10 países mais madrugadores do mundo, e o Brasil está entre eles. Os chamados madrugadores são os países onde os seus habitantes acordam mais cedo, levando em conta o horário em que os despertadores começam a tocar, principalmente para as jornadas de trabalho. Mas dentro dessas categorias também podem incluir aquelas pessoas que utilizam as primeiras horas do dia para fazer exercícios físicos, por exemplo. O Brasil integra o 8º lugar do ranking internacional. A lista é composta por Colômbia em primeiro lugar, com os despertadores tocando às 6h30 da manhã, Indonésia em segundo, às 6h55, o Japão em terceiro, às 7h09 da manhã, em quarto, o México, às 7h09 também, em quinto, Dinamarca, às 7h19 da manhã, sexto, os Estados Unidos, às 7h20, Alemanha em sétimo lugar, acordando às 7h25 da manhã, em oitavo, o Brasil, despertando às 7h31, em nono lugar, a China, às 7h42 da manhã e, finalmente, em 10º lugar, a Espanha, com os seus habitantes acordando às 8h05 da manhã. O site espanhol Business Insider, especialista em negócios e riqueza econômica, analisou as informações. E o caso mais curioso é o líder do ranking, a Colômbia. Apesar de ser o país com a população que acorda mais cedo, segundo a pesquisa, é o país que tem a menor produtividade trabalhista, com 48 horas semanais. E as altas temperaturas começaram cedo no Reino Unido este ano. Essa foi a primavera mais quente já registrada no último século. As temperaturas no Reino Unido atingiram uma média de 9,5 graus Celsius entre março e maio, o que fez da primavera britânica de 2025 a mais quente desde o início dos registros, em 1884. O anúncio foi feito pela agência meteorológica Met Office. O recorde anterior era do ano passado, com uma média de 9,37 graus Celsius. De acordo com o Met Office, a primavera deste ano também foi a mais seca em mais de 50 anos, com apenas 128 milímetros de chuva entre o início de março e o final de maio. O relatório da agência indica que 8 das 10 primaveras mais quentes no Reino Unido ocorreram desde 2000 e as 3 mais quentes desde 2017, o que é um sinal das mudanças climáticas. A primavera de 2025 também foi a mais ensolarada no Reino Unido desde o início dos registros, em 1910, com 653 horas de sol entre 1º de março e 31 de maio. A agência meteorológica observa no relatório que o Reino Unido estava prestes a registrar a primavera mais seca em 100 anos, até meados de maio, quando chuvas apareceram e derrubaram para o 6º lugar da lista. E um painel de especialistas da ONU previu a morte da maioria dos corais do mundo, com o aquecimento no ritmo atual. A maioria corre risco de extinção e pode deixar de existir se a situação não for revertida. O destino dos corais está traçado. De acordo com a ciência climática, com o aquecimento de 1,5 graus Celsius da Terra, a maioria dos recifes não vai conseguir sobreviver. Este não é um cenário distante. Os cientistas preveem que a temperatura será alcançada dentro de uma década. O presidente de um painel de especialistas da ONU sobre biodiversidade afirmou que é importante aceitar este fato e questionar o que vem a seguir. Quando estressados por águas oceânicas mais quentes, os corais expulsam as microalgas que são a origem da cor característica e fonte de alimento. Se a situação não é revertida, os corais branqueados morrem lentamente de fome. Com um aquecimento de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, é esperado que entre 70% e 90% dos recifes de corais morram. Com um aumento médio de temperatura de 2 graus Celsius, este número sobe para 99%. Os recifes de coral abrigam 1/4 de todas as espécies oceânicas. Recifes menores, mais dispersos e com menos biodiversidade significam menos peixes e outras formas de vida marinha.
Este colapso também ameaça especialmente quase 1 bilhão de pessoas que dependem deles para alimentação, renda do turismo e proteção contra a erosão costeira. Se protegidos e gerenciados de maneira adequada, os recifes ainda podem ser ecossistemas saudáveis, produtivos e atraentes. Mas até o momento, o panorama é incerto. A pesquisa sobre esse futuro tem sido muito limitada. Nessa época do ano em que o milho está pronto para ser colhido, é comum ouvir histórias de furto de espigas para fazer pamonha ou curau em casa. Alguns produtores rurais ligam, outros nem tanto. Mas lá em Mato Grosso do Sul, um caso de colheita de lavoura alheia virou caso de polícia. O crime de furto de milho verde é muito comum, principalmente em lavouras próximas às estradas de terra. Quando o agricultor percebe, o milho já foi cozido, virou pamonha ou curau. Esses podem se tratar de casos de furto simples, a não ser que a lavoura seja fechada totalmente e houver arrombamento para a subtração do produto. A pena varia de 1 a 4 anos de prisão para furto simples e entre 2 a 8 anos de prisão para furto qualificado. Mas o caso que foi parar na polícia aqui em Mato Grosso do Sul não foi um furto para fazer pamonha. Um produtor rural procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário para registrar um boletim de ocorrência por furto em uma propriedade localizada às margens da BR-163, entre Dourados e Carapó, que é uma região polo do setor agrícola aqui no estado. Segundo o boletim de ocorrência, ele arrenda uma área em uma fazenda onde mantém uma lavoura de milho. Ao chegar ao local, o produtor flagrou 2 moradores da propriedade que também arrendam outra parte da fazenda, colhendo e triturando milho de plantação para a produção da ração animal. Ao ser abordado, um deles afirmou que o milho utilizado seria da sua própria lavoura. Porém, conforme consta no registro policial, a plantação dele já estaria completamente seca, enquanto o milho triturado apresentava características de milho verde, o que condiz com o estágio da lavoura do agricultor que denunciou, porque apenas a lavoura dele estaria em estágio de milho verde na região. Ele também relatou ter encontrado sinais de coleta manual de facão na sua plantação e notou a presença de um boi pertencente ao vizinho em meio à sua lavoura, o que, segundo ele, está causando prejuízos. O caso foi registrado na delegacia como furto e será investigado. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Mas caso você tenha perdido ou quer rever alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. Tenha um bom começo de dia e até mais.